Olá, boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre apócope de indefinidos. Então, eu trouxe aqui os exemplos para vocês dos indefinidos: algum, alguno, ou algunos, nenhum, ninguno ou ninguna. Observem ali que algum e nenhum estão sem o O na primeira linha. E aí, agora eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Aqui eu estou explicando o que é apócope, esse fenômeno que nós chamamos de apócope. Algumas palavras perdem uma ou várias letras ao final quando estão acompanhadas por determinadas classes de palavras. Então, algumas palavras vão perder uma ou várias letras ali no final, dependendo de qual é a palavra que está acompanhando ela, dependendo de qual é a classe dessa palavra que vem depois. Isso se chama apócope e sucede com os indefinidos, uno, alguno e ninguno. Então, isso se chama apócope e acontece com os indefinidos uno, alguno e ninguno. Há apócope em uno, alguno e ninguno quando estão antes de um substantivo ou adjetivo masculino singular. Então, eles vão sofrer essa apócope quando eles estão antes de um substantivo ou de um adjetivo masculino singular. Prestem bem atenção que é só antes do masculino singular. Não há apócope ao final de uma frase ou antes da preposição de. Então, quando ele está no final da frase ou quando ele vem antes de uma preposição de, ele também não vai sofrer apócope, ele vai vir completinho com o O no final. Aqui eu trouxe os exemplos para vocês entenderem na prática, porque fica mais fácil, né? Então, nós temos ali o uno, que vai sofrer apócope e vai virar um. Em que casos? Quando ele estiver antes de um substantivo ou de um adjetivo masculino singular. Então, vamos ver o exemplo. Tenho um sério problema. E aí, aqui, depois do indefinido, o que vem é um adjetivo masculino singular. Sério, né? Que é adjetivo de problema. Então, o uno, ele vai perder o O, ele vai sofrer apócope. Já aqui, quero solo uno, o uno está no final da frase. E lembra da regra? No final da frase, ele não sofre apócope. Observem também que, ó, eu tenho aqui unos, que é no plural, então também não tem apócope, porque é só no singular. E eu tenho una e unas, que não sofrem apócope porque são femininas. Então, elas vão ser usadas antes de substantivos femininos. E aí não sofre apócope. Aqui nós temos o alguno, que vai sofrer apócope também. E aí temos no exemplo. ¿Tienes algún libro? Aqui, ó, ele está antes de um substantivo masculino singular, que é libro. Então, ele vai sofrer apócope. E no lugar de alguno, vai ser algum. Aqui não há problema alguno, porque ele está no final da frase, então não sofre apócope. Aqui nós temos o ninguém, que também vai sofrer apócope quando estiver antes de substantivo ou adjetivo masculino singular. Olhem aqui no exemplo. Não tenho nenhum dia livre. Dia é um substantivo masculino singular. Então, o ninguno perdeu o último O. E aí fica ninguém. Já aqui que ele está no final da frase, ó, los livros. Não encontrei ninguno. No final da frase, não sofre apócope. No feminino também não. Por isso que eu coloquei aqui, ninguna, tá? A partir desse slide estão as atividades para vocês utilizarem esses indefinidos com ou sem apócope, dependendo da frase.
E aí eu coloquei eles aqui, ó, algum, alguno, uno, una, ninguém, ninguno, que são os que vocês vão precisar para completar as frases que estão a seguir. E aí vocês vão prestar atenção, o que que vem depois? É um substantivo masculino singular ou um adjetivo masculino singular? Então vai sofrer apócope. Ou então não, o que vem depois é outra coisa? Então não sofre apócope. Aí você vai usar o que não sofreu apócope. Temos esses exemplos aqui. E mais algum aqui na próxima página. Mais alguns aqui na próxima página. Eu repeti aqui o enunciado, é o mesmo, tá? É só para dar sequência à atividade. Completem tudo direitinho e depois eu vou enviar para vocês as correções. Está pronto!